capítulo de número 8, o verso de número 27 e o verso de número 28, que diz assim: Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o teu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Temos aqui o etíope, um alto oficial. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar. E na volta, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E o texto mostra para a gente que o evangelista Felipe tem um encontro com ele ali. E onde Felipe pergunta para ele se ele estava entendendo o que ele lia. Ele disse que não. Então convidou Felipe para subir no carro, ali naquela carruagem. E no meio do caminho, Felipe foi anunciando o Senhor Jesus ao etíope, que recebeu Jesus em seu coração. Pararam num determinado lugar, o eunuco pediu para ser batizado, então Felipe o batiza. E o Espírito de Deus arrebata Felipe e ele vai parar em Azoto, vai aparecer numa outra cidade. Mas o que Deus falou comigo ao meu coração nessa passagem foi que ele que voltava de adorar em Jerusalém. Em seguida, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Verso de número 28 diz assim: Estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E o que Deus falou no meu coração foi que ele mesmo saindo de adorar o Senhor no templo, ele não teve pressa em sair da presença de Deus. Eu me lembrei também no livro de Provérbios, no capítulo de número 8, verso de número 3, um texto que fala sobre autoridades. Ali estava falando sobre o rei. Diz assim: Não te apresses em sair da presença do rei. Nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendi que mesmo ele saindo da adoração do templo, ele não teve pressa, o etíope, em se ausentar da presença de Deus. Ele continuou estudando a palavra de Deus enquanto ele voltava. E o texto falou ao meu coração: o que eu faço quando eu volto da igreja ou quando eu saio do meu devocional? Será que eu tenho pressa em sair da presença de Deus? E mais coisas vieram à minha mente. Eu me lembrei que quando eu era novo convertido, eu saía de alguns cultos muito abençoados, cheio da glória de Deus, da presença de Deus. E quando eu chegava em casa, eu já ligava a televisão e ia assistir o Fantástico. E parecia que eu recebia um balde de água fria, onde tudo aquilo que eu tinha recebido no culto parecia que ia embora muito rápido. Então eu comecei a perceber que aquilo não me fazia bem. Eu saí do culto, abençoado, chegar em casa e já assistir o Fantástico. Então eu comecei a trocar aquele momento que eu assisti o Fantástico, no domingo à noite, por ouvir um louvor, uma adoração, ou uma mensagem, um testemunho, ou até mesmo ir estudar algum tema da Palavra de Deus. Mas quando eu pensei nisso, já me veio também na minha mente uma experiência que eu tive quando eu estudava. Eu estudei no antigo Cefet, hoje já não tem mais esse nome, mas era um ensino técnico federal que o governo, até hoje ainda, em alguns lugares, ele concede. E os nossos professores, eles nos diziam assim: quando você sair do colégio, você chega na sua casa, de preferência você nem almoça, você vai e revisa todo o material que você aprendeu hoje, porque aquilo que você revisa hoje, você vai ter uma capacidade de guardar no seu coração muito maior do que você deixar para amanhã. Isso os professores ensinavam num colégio técnico. Tipo, não deixe para revisar o estudo daquilo que você estudou hoje para amanhã. Então, essas coisas começaram a vir à minha mente. E para estar terminando esse devocional aqui, esse compartilhamento desse devocional, eu me lembrei do pastor Po Yong Cho, quando ele fala sobre avivamento. Ele cita que o avivamento, ele segue uma inércia. E ele diz que aquele culto abençoado do congresso que a gente participa,
ele vem como um impulso. Ele nos gera um impulso, mas esse impulso ele vai diminuir. E é a nossa responsabilidade de fazer com que esse impulso permaneça constante. Ou seja, eu fui num culto, fui abençoado poderosamente, e quando eu saio daquele culto, é a minha obrigação manter aquele avivamento no meu coração, aquela chama acesa. Então eu queria te perguntar para você, né, o que você faz depois que você sai de um culto abençoado ou de um devocional abençoado? O que você faz? Que possa ficar aí o exemplo do etíope. Ele saiu da presença do Senhor, de estar adorando, e foi estudar a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus.